Fala trader, estamos quase chegando aí ao fim dessa sequência de aulas gratuitas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os setups operacionais. Na verdade eu vou falar sobre um setup operacional para vocês, aí depois numa nova sequência eu vou falar sobre figuras gráficas, vou colocar bastante vídeo, bastante conteúdo aqui para você ir aprendendo bem mais aí e de verdade adquirindo conhecimento para que você possa operar day trade. Tá bom? Então vamos começar. Antes de começar, deixa eu só abrir uma ferramenta de estudo, deixa eu ver se ela vai estar fácil por aqui, achei. Beleza, está aqui na nossa mão. Então, antes da gente aprender setups operacionais em si, a gente tem que entender os movimentos do mercado. Então, por isso que a gente viu várias situações, né? Por exemplo, o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, eu tenho uma tendência de alta, e ele faz que movimento para reverter essa tendência? Ele faz um pivô. Feito esse pivô, ele inicia uma nova movimentação, que seria a tendência de baixa, onde eu tenho topos e fundos descendentes. Até que ele faz um novo pivô. O mercado ele anda em zigue-zague, ele tem seus ciclos, e isso a gente tem que aprender. E nesses movimentos a gente vai identificando suportes, resistências, a gente vai identificando pontos de entrada, a gente identifica a tendência, linha de tendência acompanhada pelas médias móveis, lembrando que a média móvel é um indicador de tendência. Então é isso que vai ajudar a gente a seguir na nossa análise, no nosso operacional. Porém, galera, para você operar day trade, você tem que entender que existem os melhores horários. Das 9 às 10, o que o mercado está fazendo? Ele está montando a sua posição, os grandes players. Alguns estão decidindo pela compra, outros pela venda e assim por diante. Você tem que seguir os grandes. Quais grandes, por exemplo? UBS, JP Morgan, Bradesco. Então são players grandes. Agora o varejo, por exemplo, Clear, Rico, XP, esses costumam ficar na ponta contrária, é o que vai dar liquidez. O mercado ele tende a buscar liquidez. Esses grandes, eles não fazem que nem a gente, eles entram num ponto só, colocam o stop. Não, eles vão montando posição, porque senão eles não teriam liquidez. Tá? E nesse momento de 9 às 10 é montagem de posição, decisão de direção. E das 10 às 11h45 é onde vem a pancada mesmo. Às 10 horas, o Ibov abre. Então, as ações do mercado à vista, elas começam a trabalhar no ao vivo. E às 10h30, abre o mercado americano, a Bolsa de Nova York. E aí vem mais um impulso ainda. As nossas ações lá fora vão subir ou cair, trazer um impacto aqui, e esse mercado vai se direcionar para cima ou para baixo. Se você olhar qualquer gráfico, as grandes movimentações acontecem nesse horário. Salvo algumas exceções, tem grandes movimentações também das 2h30 às 4h30. Mas geralmente o mercado fica um pouco mais lateral. Então, quais são os horários top para operar? O horário top, das 10 às 11h45. Mediano, das 9 às 10 e das 2h30 às 4h30. Horários ruins, mais fracos, né? Não que não tenham operações, mas você tem que aguardar sinais bem mais claros e dias direcionais. Das 11h45 às 14h30 e depois das 16h45 eu não opero mais. Tá? Eu fico de fora, para mim aí é só estudo e olha lá. Então guarde isso daqui, tira um print dessa tela para você entender quais são os melhores horários. Agora, o que você tem que entender? Existem setups que têm grau de dificuldade maior e outros têm grau de dificuldade menor. Existem simples, existem aqueles intermediários, avançados. E para que vai servir a conta demo? Qual que é a função dela? É você realmente aprender como que funciona esse setup, colocar ele em prática. Depois que você aprendeu, você não pode mais ficar na conta demo. Você tem que ir para a conta real e sim trabalhar o seu psicológico. Tá? Trabalhar o seu psicológico para que você possa avançar aí no seu conhecimento, na sua disciplina, no seu emocional. Então é como se fosse aqui uma evolução, né? E eu vejo muita gente querendo operar day trade pelo celular por causa das propagandas que tem por aí. Porque day trade é liberdade, que isso e que aquilo. E o cara quer começar pelo mais difícil, pela última etapa. É como se ele quisesse começar a aprender a dirigir uma moto já numa 1000 cilindradas, ao invés de começar devagarzinho. O cara nem de bicicleta andou, ele já quer ir para uma moto 1000 cilindradas, não tem o mínimo de equilíbrio. Então você tem que ir com calma. E o que eu vou mostrar para você? Operações objetivas com a média de 9. Simples assim. Tá? Então, quando a média de 9 estiver subindo, você vai esperar um movimento esticado. Então, não basta a média de 9 subir, apontar para cima. Você tem que esperar um movimento esticado. Vai acontecer um topo, o mercado vai começar a voltar para a média de 9 novamente e ele vai, como a gente diz, ancorar na média de 9. Ele vai parar lá, ele não vai perder essa média. Aí ele vai te dar um gatilho. Então, vê que são 3 etapas. São 3 etapas. Primeiro ponto.
você tem que esperar a média de 9 apontar para cima. Segundo ponto, você tem que esperar um movimento esticado. Terceiro ponto, você tem que esperar o preço voltar para a média de 9, para que você possa fazer uma operação, para que você tenha uma oportunidade. Hoje mesmo, dia 27, aconteceu isso. Quem perdeu a primeira oportunidade, que foi uma queda gigante, conseguiu pegar outras oportunidades na média de 9. Eu mostro para vocês. Então vamos lá. Os alvos aqui serão bem individuais. Aqui é só uma ideia de alvo. Só umas possibilidades aqui para você. Ó. O mercado vem, faz um primeiro movimento esticado, vem para 9, dá outra possibilidade. Aí ele volta para 9, não deu nenhuma. Ele faz o movimento esticado, volta para 9, dá um gatilho, o mercado estica. E assim ele vai dando as oportunidades, conforme o mercado vai puxando para cima. Mas existe como eu fazer a mesma coisa na venda? Sim, existe. Eu vou esperar o quê? Eu vou esperar que a média de 9 comece a apontar para baixo, que ela comece a descer. Após isso, o que eu vou esperar? Um movimento de queda mais forte e a correção para a média de 9. Corrigiu da média de 9, parou na média de 9, agora o que você vai fazer? Esperar um gatilho de venda, um candle vendedor, algum alarme, algum alerta para você vender. Tá bom? Então vamos lá ver algumas possibilidades no mesmo gráfico. Olha aqui, ó. A média de 9 apontou para baixo, esticou, voltou para cá, deu oportunidade, não ativou. Aí ele fez a mesma coisa aqui, ó, virou a 9 para baixo, deu o gatilho e andou. Esse trade aqui andou. Mais uma oportunidade, ó, o mercado virou a 9 para baixo, deu o gatilho e deu a entrada. E isso a gente vai ver no passo a passo. Então, numa figura, num desenho para vocês entenderem, antes da gente ir para o gráfico, porque nesses desenhos aqui fica um pouco mais simples, como que acontece? Eu tenho a média de 9 apontando para cima, o mercado estica, volta para a média de 9 e ancora, ele não perde a média de 9. Aí você tem a sua possibilidade de entrada, tá? Onde você vai colocar a tua entrada? Aqui, ó. Superou a máxima, você tem a tua entrada. Então, a compra na superação de máxima. Stop 1, na perda da mínima. Stop 2, quando o mercado rompe e ativa. O stop aqui, a possibilidade de subir esse stop, ela é opcional. Não necessariamente você vai fazer essa situação de subir o teu stop logo de imediato. Eu espero 2 candles. Então, eu espero isso aqui, ó. Eu espero esse primeiro candle, que é o candle que me ativa, e eu espero um segundo candle, que é o candle que permite que eu mude meu stop. Aí eu posso mudar ele para cá, eu posso trazer ele para o 0 a 0, vai depender de como esse movimento vai se deslocar, como que o preço vai se deslocar. Tá? Então, na compra, simples. E na venda, a mesma coisa. A média de 9 vai estar apontada para baixo, você vai esperar um movimento direcional e a correção para a média de 9. Corrigiu? Beleza. Entrada, aguardar o toque na média de 9 e esperar a perda da mínima. Aí você vai ter ponto de entrada, ponto de stop, alvo parcial, que seria no fundo. Lembrando que todo fundo é um possível suporte, todo topo é uma possível resistência. O que tem no suporte? Demanda compradora. Então, quando o mercado bater aqui nessa região, existe uma chance muito grande dele bater e voltar, porque o comprador está ali, né? Ele entende que aquele ponto, se o mercado subiu a partir dali, existe uma memória compradora. Já na resistência, existe uma memória vendedora. Isso você tem que ter em mente, por isso que eu gosto de fazer parcial. Ah, Pérez, mas pô, então eu saio com um alvo aqui? Não necessariamente, porque os fundos e topos são feitos para serem rompidos. Então vai depender de N fatores, né? São coisas que a gente vai evoluir depois em algumas outras aulas. Mas o que você pode trabalhar seria um alvo parcial aqui, ó. Isso sem dúvida vai te ajudar a desenvolver bons trades, porque você consegue um retorno bem maior do que o seu risco e você consegue ir avançando com o resto dos seus contratos conforme o preço vai andando. Tá bom? Agora, antes da gente encerrar, obviamente, essa primeira parte foi uma explicação só teórica. Agora nós vamos lá para o gráfico, para a gente poder ver isso na prática. Então vamos lá. Então vamos dar o exemplo a partir daqui, ó, onde as médias fizeram aqui, ó. As médias estão totalmente laterais. Então nesse tipo de movimento aqui você não faz nada. Nesse tipo de movimento aqui com as médias juntinhas, coladinhas, você não faz nada. Você vai esperar o quê? A média tomar uma direção e um movimento esticado, uma barra grande, ó, construindo o preço. Beleza? Então aqui está o nosso primeiro sinal. Ó, o preço esticou mais ainda? Sim, ó, o preço se deslocou quase 700 pontos da média móvel. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior para ficar mais fácil de ver. Então o preço ele se deslocou bastante.
Então eu tenho o meu primeiro sinal, que é a média apontando para cima, sinal de compra. Eu tenho um movimento esticado, agora falta o terceiro sinal. Qual que é? O mercado voltar para a média de 9 períodos e deixar um gatilho. Então vamos lá. Voltou para a média de 9, ó, tocou na média de 9. Eu estou aqui no gráfico de 5 minutos, tá? Deixa eu colocar a marca d'água. E aí vocês vão ver aqui que eu estou no índice futuro 5 minutos. O mercado deixou um gatilho aqui em cima. Beleza? Ó, o mercado mostrando que aqui tem compra. Tá? Então você vai colocar a tua compra aqui. E o stop, pessoal, onde você pode colocar? Existem vários lugares que você pode colocar o teu stop. Mas, para a gente facilitar a vida, o stop de entradas na média de 9 períodos, você pode colocar atrás da média de 21 períodos. Atrás de quantos pontos? Uns 30 pontos, uns 40 pontos inicialmente. Até que você identifique no mercado um novo fundo. Aí você vai subir tecnicamente. Então vamos lá. O mercado ativou, que horas são aqui? 9h30. Possivelmente aqui devia ter alguma notícia, mas tudo bem, vamos lá. Vamos deixar seguir. Disparou. Ó, eu tenho um novo fundo aqui, quase se formando. O mercado já andou 800 pontos lá para cima, não existe por que eu aceitar um stop nessa operação. Então, minimamente, eu estou com o stop no zero. Minimamente, stop no zero. Eu já posso garantir, por exemplo, se a minha meta por operação são 400, 450 pontos e o mercado já andou 800, eu posso ir lá, garantir meus 450 pontos. Ó, foi certinho aqui, 450 pontos. Se o mercado voltar e me tirar ali com 450, tá ótimo. Eu posso, inclusive, ter saído mais para cima, vai depender de muita coisa. Mas nesse gráfico aqui, ó, eu só estou com a média 9 e 21 para mostrar para vocês. Essa seria uma primeira possibilidade, primeira operação. Você arriscou nessa operação 450 pontos, está com 450 pontos de ganho. Tá? Então aí vai ficar também a critério do seu gerenciamento. Olha aqui como o mercado não te tirou com 450, você sobe e garante um pouquinho mais de lucro, e se o mercado te tirar, ele vai te tirar com 530, 550 pontos, e você vai esperar uma nova possibilidade. Ó. O mercado voltou para 9, mas ele virou ela para baixo. Então ela está apontando para baixo, não tem compra aí. Ó, virou para cima, beleza? Você tem mais uma possibilidade de compra. Deixa eu esticar um pouquinho mais isso aqui. Bom, deixa eu ver se dá para dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Tô achando que não vai dar. Não sei porque quando eu abro outras coisas ele trava. Mas você tem outra possibilidade aqui de compra. Tá bom? Vamos ver se o mercado vai ativar. Então eu tenho os sinais, ó. As médias estão distantes. Eu tenho a 9 apontando para cima. O mercado veio de um movimento direcional, recuou para 9 e deu gatilho. Não ativou. Deu mais um gatilho. Agora ativou. Está subindo e olha lá. 400 pontos. Parcial no topo anterior. Então vai tudo confluindo com o que eu estou falando para vocês. Agora, qual que vai ser o papel de vocês? Treinar. Vocês vão ter que começar a fazer isso daqui, treinar. E o que, que você pode fazer? Pô, eu fiz essa entrada. Eu vou buscar 450 pontos nos meus trades. Então eu vou fazer até alguma hora que vai dar um stop. Eu vou dar exemplos para vocês até a hora de dar stop. Então ó, você pode vir aqui com o texto. Ó, essa operação me garantiu 450 pontos. Beleza, vou colocar aqui um mais 400. Deixa eu só achar. Mais 450. Só aumentar aqui o tamanho para 20. Mais 450. Essa daqui também, mais 450. Certo? Vamos ver aqui. 450. Ó, chegou ali no topinho. Vamos lá para mais uma oportunidade. Ó. Ancorou, deu gatilho. Mais uma oportunidade. Ah, não sei porque esse negócio não dá para copiar, mas beleza. Vamos lá. Vamos colocar mais um triangulinho aqui. A gente ainda não sabe se é stop ou não, né? Mas eu já tenho 900 pontos nesse dia aqui. Ó, e são 10 e pouquinho da manhã. Deu entrada. Vai pegar stop. Não pegou stop ainda, está subindo, voltou no 0 a 0. Está num topo muito forte. Aqui você pode começar a pensar por reduzir o tamanho do seu stop. Mercado já são meio-dia, ó. Eu já reduziria o tamanho do meu stop. Tá? Porque ele já deu continuidade, eu reduziria. Já dá para deixar ele aqui atrás pelo menos, ó. Então vai ser um stop de 170 e poucos pontos. Se perder esse fundo aqui, stopa a operação com
100 pontos de stop. Beleza, perdeu o fundo. Então, o que você faz? Transforma esse azulzinho em vermelho. E aqui você tem menos 100 pontos. Você edita, menos 100 pontos. Beleza, então esse daqui foi o dia 12 de julho. Então, no dia 12 de julho, utilizando só essa estratégia, você fez 450, mais 450, menos 100. Então, o saldo do teu dia... Eu vou colocar um Ctrl+C, Ctrl+V para ser mais fácil. Saldo. Deu mais 800 pontos. Esse foi o teu dia 12 de julho operando das 9 da manhã até o meio-dia e 10, meio-dia e 15. Tá? Feito isso, o que eu indico para você? Eu indico que você tire um print dessa tela, que você use aqui essa ferramenta de captura, que é do próprio Windows, ferramenta de captura. Tire um print aqui e renomeie como 12 de julho, aí um tracinho, mais 800. Aí você vai para um próximo dia, 13 de julho, menos 300, sei lá, um exemplo. Aí no final do mês, você pode colocar ali um bloco de texto, alguma coisa assim, colocando o saldo final do mês, ou destrinchando, colocando. Você tem que ser organizado, você tem que fazer o seu estudo. E olha como fica simples aqui, quando você observa o mercado, né, você fazer um estudo desse, super simples, para validar a estratégia. Então você vai ver se você confia ou não nessa estratégia, porque para você aceitar os stops, você tem que ter confiança na estratégia. Vamos lá ver o dia de hoje, o que o mercado fez. O mercado estava com uma linha de tendência. E ele, quando ele perdeu essa linha de tendência, ele ativou a primeira venda. Aí, quando o mercado dá uma esticada dessa de mais de 1000 pontos, eu diminuo o tempo gráfico. A gente pode ir, por exemplo, para um gráfico de 2 minutos. Aí, vamos lá para concluir a nossa estratégia. O mercado veio, deu um direcionamento, voltou para 9 e ele deixou gatilho. Onde é que você vai entrar? Aqui embaixo, na perda da mínima, como ensinado lá na aula. O mercado veio e te tirou praticamente aqui com um pouco de lucro, ou se você conduziu certinho, você ainda está na operação. Tá? Você conseguiu pegar os seus 400 e poucos pontos, quer ver? 450 pontos. Aí o mercado te dá uma nova oportunidade. Ancorou na 9, perdeu mínima, tem uma nova possibilidade de entrada. Vamos ver quanto que ele andou para baixo. Como eu falei para vocês, o alvo ele é um pouco relativo, porque o mercado começa a bater em pontos de suporte. Hoje mesmo eu falei para os alunos que do 525, 550, ele teria muita dificuldade de passar. Então olha onde o preço veio. 550. Ah, Pérez, mas por quê? Como que você viu isso? Deixa eu dar uma olhada aqui no diário, são outras médias que eu utilizo. Deixa eu ver aqui se foi nos 15 minutos. Não lembro agora de cabeça, mas acho que foi aqui pelos 60. Acho que foi mais ou menos por aqui, ó. Então o mercado seguraria aqui nessa região. Eu não lembro agora qual foi o tempo gráfico que eu passei para eles, mas tinha aqui uma média, deixa eu ver se eu acho aqui em outro ponto. Aqui, achei, foi pelos 15 minutos a 200 aritmética, vamos voltar lá. 15 minutos, média 200 aritmética, vamos inserir essa média. Lembra, eu até falei para vocês dessa média, hein? Que é uma média utilizada muito pelos institucionais. 200 aritmética. Quando você coloca 200 aqui, ele já vai direto para aritmética. Ok. E olha aqui, ó. Então a gente estava vendido nesse processo de queda e vamos acompanhar aqui onde a média estava, ó. Tá? Quando o mercado continua caindo, ó, 525, 550, eu falei, ó, daqui é difícil ele passar daqui com tanta facilidade. Vou colocar na cor certa. Cor certa para mim, né? Que é o que eu utilizo só para facilitar. A minha média verde é de 50 períodos. Então, a partir daqui, eu falei que poderia começar um processo corretivo. Para onde? Lá para a média de 9. Muito provavelmente o preço esteja querendo buscar a média de 9. Quando ele ancorar, ele vai fazer a mesma coisa e você pode entrar no trade. Fechou? Então, pega essa estratégia, treina, valida. Gráfico parado mesmo para você validar, para você ver quanto gain que dá. Dá muito gain e dá pouco loss. Dá mais ou menos uma taxa aí de 60% a 65% de acerto. Tá? Só que lembrando, quando você erra, você estopa 150 pontos. Quando você acerta, você ganha seus 450 pontos.
Então, é um trade de no mínimo 2 a 3 para 1. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado aí da nossa aula. A gente vai ter mais uma ainda para encerrar esse ciclo de aulas gratuitas e depois teremos outras aulas aí falando de figuras gráficas. Então, se você quiser aprender alguma coisa, obviamente que eu saiba te ensinar, né? Até porque eu não sei tudo sobre o day trade. Deixa aqui nos comentários, mas não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal aqui para você sempre poder receber nossos novos vídeos. Valeu? Tamo junto.